Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, eu me chamo Ian Machado e hoje, pegando um pouco também dessa vibe da temporada nova de The Last of Us que saiu na HBO, eu tive a oportunidade, nesses dias aí que eu tô meio off, de jogar The Last of Us Parte 2. Que saiu para PC recentemente, e eu gostaria de falar um pouco para vocês da experiência que eu tive desse game, mas eu já posso adiantar, após a vinheta inclusive, não se esqueça de se inscrever, que foi uma experiência memorável, após a nossa vinheta. The Last of Us é um game que, quando eu joguei a primeira vez, né, aquela primeira parte, eu joguei, se eu não me engano, foi no próprio Play 4, quando eu comprei meu Play 4. E eu tive a oportunidade de jogar ali, então, esta obra, né? Cara, é um dos jogos mais fantásticos, as histórias mais imersivas, talvez, que a gente vai encontrar nos games. Eu já tinha mencionado, eu acho, pra vocês, mas The Last of Us, sem dúvida alguma, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Foge até do estilo que eu mais costumo jogar, que é o RPG. Mas não tem como, né, cara? É um jogo que ele te passa uma mensagem muito louca sobre relações humanas. Porque se você for ver, o jogo tem ali os infectados, mas a questão toda do game não se passa com os infectados. É mais a relação entre os personagens. Então, diferentemente de qualquer outro game que de repente você tenha que matar zumbis, tipo um Resident Evil que você tem que matar ali, matar o inimigo, é o zumbi, é os monstros. Aqui existe um trabalho muito rico em desenvolver personagens. Então, o game me pega nisso, porque eu sou um cara que vem dessa área audiovisual, então eu tenho muito interesse por roteiro, plot, enfim, essas coisas de filme que fazem um filme ser bom. E trazer um game que traga esses elementos, como quase com uma série, né, com gameplay ali, eu abro aspas porque eu não acho que, diferentemente de outros jogos narrativos, o The Last of Us seja monótono ou extremamente linear e sem desafios. Muito pelo contrário. Eu acho que em vários momentos no game eu tive momentos de desafio, o que justamente te leva de encontro a essa questão da narrativa. Narrativa muito forte, mas uma gameplay com dificuldade, com coisas para se fazer, puzzles. Então você consegue colocar ali no meio dessa narrativa uma gameplay interessante que te traga mais imersão àquele universo. E falando do The Last of Us Parte 2, a minha experiência não podia ter sido melhor. Eu poderia ter feito live aqui, mas eu queria ter a experiência em tela grande, porque eu acho que esse jogo tem que ser contemplado em uma tela grande. E querendo ou não, ainda aqui pela minha estrutura da minha casa, eu não tenho condição de colocar uma tela aqui. Então eu tenho 2 monitores de 27, mas eu queria jogar numa tela de 50. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Por mais que eu não tenha feito live aqui, não tenha engajado, a experiência que eu tive na TV é realmente a experiência que o The Last of Us merece. É um jogo que eu joguei aqui em 4K, eu tenho uma 4060 Ti de 16 GB, com o Frame Gen, modo desempenho, joguei 60 quadros assim, a maioria do tempo jogando a 60 quadros, ou seja, foi um port também muito bem feito. Eu gostei os gráficos são animais, cara. Se você pegar, esse jogo foi lançado em 2020 e a gente está falando hoje de 2025, 5 anos depois, esse jogo ainda é um ícone falando de gráfico. É absurdo. Tem cenas que você vê os poros. Em momentos que você vai fazer uma leitura de uma carta que você encontra no game, de alguém que desapareceu, você consegue ver as texturas da mão da personagem. E fora isso, né? Todo o cenário, a chuva,
A relação da chuva com as roupas, o vento, toda essa parte física do game muito bem feita, muito bem feita. Um trabalho incrível, espetacular da Naughty Dog. E eu acho que se compara talvez ao Red Dead Redemption. A Naughty Dog tá no mesmo nível da Rockstar, eu diria. Então, eu tive uma experiência na tela grande, eu diria que é a melhor que eu poderia ter, jogando num PC, com os gráficos tudo no alto, muito alto, e no modo de desempenho ali, o que mostra também que essa tecnologia do Frame Gen, das placas de vídeo, veio para ficar mesmo. Enfim, falando um pouquinho do todo ali, as mecânicas a gente já conhece, eu acho que do 1 pro 2 deve ter uma mudança. Como faz muito tempo que eu joguei o 1, eu realmente não vou conseguir explicar para vocês mais detalhadamente, mas com certeza houve uma evolução. E a história? A história te pega, assim, é uma história tocante, emocionante, é uma história que te leva a pensar em toda a sociedade de forma geral, de maneira diferente, olhar para as pessoas à sua volta de maneira diferente. Os momentos em que você acha que uma pessoa é totalmente desprezível e merece morrer, você tem um contorno ali da história que, de certa forma, tenta te mostrar que talvez não seja bem assim, né? Talvez ela tenha algumas camadas ali de dor também, que ela esteja escondendo. Então o jogo, ele, narrativamente, muito bem feito. E falando um pouquinho até da série, eu vi o primeiro episódio da série da HBO. Acredito que a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Isso talvez seja assunto para um outro vídeo, para a gente decorrer mais sobre a série. Mas o jogo é 10/10, gente. Não tem como. É uma experiência que eu tive com a minha mulher aqui. Ela adorou, ela chorou compulsivamente com os personagens. Mas o que demonstra que é uma história que é muito bem construída. E eu acho que esse final para a história é o que a história merecia. E é isso, gente. Eu acho que minhas impressões aqui do game, eu acho que o jogo é praticamente perfeito. Eu não conseguiria elencar aqui alguns defeitos dele. Eu acho que ele é bem balanceado na dificuldade, tem momentos mais tensos, tem momentos que você tem que ter uma estratégia. Então realmente é essa a impressão que eu tiro do game. Mas me diz aqui embaixo o que você achou do game, o que você curtiu ou não curtiu do game. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, pois isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e crescendo. Não mais, grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!